Oi, pessoal! Hoje eu quero falar sobre a insatisfação humana. A gente vive numa eterna insatisfação. A gente, por mais que exercite, acaba olhando muitas vezes o copo meio vazio, ao invés de olhar o copo meio cheio. Então é uma reflexão, um exercício diário que a gente tem que fazer para passar a olhar esse copo meio cheio, para passar a olhar a vida com mais contentamento e menos insatisfação. Tem uma parábola indiana que explica bem sobre esse processo de insatisfação humana. Certa vez, um discípulo estava passando em frente a um castelo e ele tinha, naquele dia, o poder de realizar todos os desejos da vida dele. Então ele olhou, estava muito insatisfeito, vivendo da maneira como ele estava vivendo, mesmo tendo de tudo, ele não estava feliz. E aí ele olhou e viu um moço que servia ao rei, né, que segurava o guarda-sol para o rei passar. Ele falou: nossa, imagina que maravilhoso poder estar perto do rei, poder participar das atividades da realeza. Eu desejo ser essa pessoa. E então ele se transformou nesse braço direito do rei, que ajudava o rei, que segurava o guarda-sol para proteger o rei. E então ele se sentiu insatisfeito. E ele falou: não, ainda não estou feliz, ainda não está bom. Eu quero ser o próprio rei. Né? Por que eu vou ficar aqui segurando o guarda-sol para o rei? Ainda não estou feliz, eu quero ser o rei. E assim se fez. Ele se tornou o rei. E aí, passadas algumas horas, ele continuou se sentindo insatisfeito. Ele olhou e falou: nossa, mas o rei tem tantos problemas para resolver, tem tanta coisa para fazer, e ainda tá esse calor, esse sol. Eu vou ser o sol, eu quero ser o próprio sol, porque ninguém é mais poderoso que o sol. Quem pode ser mais poderoso que o sol? Ninguém. Então ele se tornou o sol. E aí ele estava se sentindo poderoso, porque o sol chega em todos os lugares, o sol consegue estar em todos os lugares, até que a luz, a sua luz, a luz do sol, foi bloqueada por uma montanha. E ele falou: como assim? Essa montanha está bloqueando a minha luz, então eu quero ser a montanha. E assim se fez. Ele se tornou a montanha. E ele falou: a montanha é indestrutível. Ninguém consegue destruir uma montanha, ninguém consegue mover uma montanha de lugar. Foi então que ele começou a escutar um barulho de alguns construtores que estavam derrubando, quebrando pedras, furando as montanhas para poder fazer uma construção naquele lugar. Moral da história: essa é uma parábola muito simples para a gente tentar entender. Mesmo você podendo realizar todos os seus desejos, mesmo você podendo se transformar no mais poderoso astro, mesmo assim, a gente continua insatisfeito, porque a gente está olhando com um olhar de insatisfação, ao invés de olhar com contentamento para as coisas da nossa vida. A gente tem muitas coisas a agradecer. Existem os desafios? Sim, todos os dias. Existe o cansaço? Existe o esgotamento? Sim, todos nós passamos pelo cansaço, pelo esgotamento, mas existem coisas maravilhosas acontecendo, mas que a gente não consegue enxergar, não consegue contemplar e não consegue sentir o contentamento, sentir a gratidão, que é o exercício. Então, todos os dias, nem que seja 3 coisas, se force a lembrar de 3 coisas pelas quais você é grato, pelas quais você é grata. Lembre-se de pelo menos 3 coisas. Tem muito mais, deve ter muito mais que 3, mas pelo menos 3 coisas. Coisas que passariam despercebidas, coisas que às vezes a gente não percebe, que a gente não dá atenção, mas que estão aí no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa rotina, e que a gente tem que olhar
com mais contentamento. Eu assisti muitos vídeos na rede social, essa nova geração falando sobre romantizar a vida. E o romantizar a vida é você estar presente. O romantizar a vida é você ter o contentamento nas coisas simples do dia a dia, ao invés de estar no modo automático. Então, que a gente possa romantizar a nossa vida, que a gente possa ter um olhar de contentamento e para os desafios um olhar de aprendizado. Existem duas frases que a gente tem que levar sempre conosco na nossa jornada, no nosso dia a dia. É o orai e vigiai, para a gente orar, confiar e vigiar as nossas frequências, as nossas vibrações, os nossos pensamentos, a nossa energia. E aquela famosa frase do entrega e confia, né? Quando você confia que o que está acontecendo é o que precisa acontecer, mesmo os desafios é porque você precisa aprender algo ou você precisa passar por aquilo, a gente começa a ter um pouco mais de leveza no nosso dia a dia. Não é fácil, é um exercício, mas que a gente possa trazer essa reflexão e conseguir colocar em prática.